todos os seus habitantes. Propomos que a fome seja extinta, que tenha comida de verdade, agroecológica, na mesa de todos. Propomos que nós, mulheres, enfim, sejamos vistas como pessoas sujeitas de direitos, livres de toda opressão, de todo racismo, e que sejamos respeitadas como pessoas autônomas em nosso corpo e em nosso território. A gente vem celebrando esses 60 anos desde o ano passado, né? E isso tem significado para a gente, assim, muito fortemente, um ato de resistência, né? De mostrar como, no meio de tanta brutalidade, de tanta violência, a gente tem tido a capacidade de estar juntos e juntas, de celebrar a vida, de construir, de resistir, né? E de nos fortalecermos numa caminhada, né? Várias pessoas que estão aqui, ou são da fase, ou passaram pela fase, ou são companheiras, companheiros de movimentos, né, de universidade, de vários lugares diferentes, né? Então, a fase nunca andou sozinha, né? Sempre foi um passo carregado, né, muito fortemente carregado de energia, carregado de coletividade, e carregado de regionalismos, né, de diversidade. Eu acho que isso é a questão mais importante que a gente tem a celebrar. A fase fez 60 anos em novembro de 2021, e a gente não pôde comemorar de forma presencial por conta da pandemia, mas nós iniciamos um processo de reflexão sobre os sentidos, né, de se comemorar 60 anos diante desse cenário que nós estamos vivendo nos últimos tempos, de pandemia, de ataque a direitos, de feminicídios, enfim, né, quais seriam os sentidos dessa comemoração. E nos colocamos, então, a refletir sobre essa trajetória, que não é uma trajetória da fase, é uma trajetória coletiva, né? Passamos o ano de 2021 refletindo especialmente sobre os últimos 10 anos da fase. Bom, e essa trajetória toda, a gente entende que permitiu para esse conjunto de organizações que pudessem enfrentar todas as adversidades, né, que nós já vemos enfrentando há um tempo, mas em especial pós o golpe, né, e principalmente pós-governo Bolsonaro. O meu papel aqui é apenas anunciar o lançamento que está sendo feito hoje neste evento, do número da revista Proposta comemorativo dos 60 anos da fase. Esse número foi organizado seguindo a linha do tempo da fase desde do seu surgimento, 3 anos antes da ditadura militar, e as diversas etapas da vida dessa instituição, que nasceu como entidade de apoio muito antes que se falasse de ONGs, e depois participou de todo o processo de resistência da democratização do país. O período da Constituinte fomos bastante ativos, e esta revista Proposta traz uma seleção de artigos, o que foi, aliás, uma tarefa muito difícil, mas que, como fio condutor, temos sempre a fase lutando contra as desigualdades, pela ampliação dos direitos. Aliás, até fizemos, nos anos 2000, uma campanha, o Brasil tem fome de direitos. Há algumas coisas que são bastante emblemáticas dessa busca de alternativas. Por exemplo, tem um artigo sobre o IDH da população negra no Brasil, que foi uma coisa pioneira que a fase fez. Enfim, eu não vou me alongar, porque estamos todos muito mais interessados no debate que se seguirá, mas está aí ao alcance de todos este número, que, aliás, a capa é a mesma do primeiro número da revista Proposta, que é de 1973. E
como preenchemos a linha do tempo de 61 a 73, Tatiana e Leilá escreveram um livro nos 50 anos da fase, Pensando Juntos, e nós fomos buscar nesse livro os elementos para compor a revista com o registro dos primeiros anos da fase. No último ano, né, a fase ela vem se debruçando nesse debate sobre a retomada, que a gente vem chamando de retomada para quê, para quem e como. Esse processo, ele vem inspirando aí essa parte da celebração dos debates públicos, e hoje a nossa mesa vai tratar sobre as políticas contra a desigualdade e as falsas soluções econômicas. Porque, no nosso entender, ao longo desse período, não só do governo Temer e também do governo Bolsonaro, mas também a partir do que a pandemia do Covid-19 vem trazendo de desafios em relação a como a gente pensa o Brasil para o futuro, e todos esses desafios eleitorais que esse ano nos traz, a gente percebe que tem um senso comum capitalista que, na verdade, só favoreceu, mesmo durante os tempos mais sombrios dessa pandemia que a gente vem vivendo, a lucratividade tanto das grandes empresas quanto do sistema financeiro e das soluções que esses processos e esses atores eles vêm trazendo, não só para a reconstrução do Estado ou para a continuidade do que esse Estado brasileiro vem fazendo com esse governo. A gente identificou também, e vem identificando, um processo que é aliado ao desmonte das nossas políticas públicas e da legislação socioambiental brasileira, junto com o remonte, estou vendo as companheiras do Carta de Belém que trazem essa dimensão, e que aprofundam a crise democrática que a gente vem vivendo, o racismo estrutural, a desigualdade e os impactos ambientais e climáticos. A fase que é uma organização, e é uma história, é um movimento, é uma paixão, é uma esperança, é uma força, né, que durante, para a minha geração, né, e olha que eu já sou um dinossauro, um jovem dinossauro, talvez nem mais tão jovem assim, mas desde os meus 20 anos, né, pelo menos eu acompanho a fase. Então, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro ponto que eu queria trazer, assim, nós precisamos, acho que todos e todas nós, de certa maneira, sabemos disso, mas acho que a gente precisa falar sobre isso. Nós estamos diante de um cenário, de um contexto, de um momento em que o pior de nós foi mobilizado. O pior de nós como civilização, como sociedade, como coletivo, como humanidade, de certa maneira. Nossas piores paixões foram mobilizadas, né? E entre essas piores paixões, tem duas delas que são organizadoras do Brasil, né? Que é o racismo e a violência. Eu não preciso me estender sobre isso. A gente sabe muito bem o que isso quer dizer. O racismo estrutural está no anúncio do nosso encontro aqui. E aí, ainda que isso não seja novo, talvez o que seja novo, é uma pergunta, é uma reflexão, seja o fato de que, talvez pela primeira vez na nossa história, o racismo e a violência reivindica, como movimento, né, reivindica um lugar central na sociedade e no Estado, né? De fato, talvez essa seja a maior tragédia e o pior legado com o qual nós vamos ter que lidar durante muito tempo. A gente tem que estar pensando em futuro, eu diria assim, vamos estar atento ao que o mundo da arte e da cultura está fazendo, porque fora disso nós não seremos capazes de reconquistar isso que a fase representa tanto, né? Que é a capacidade de portar novas visões de mundo a partir do território, a partir dos povos indígenas, a partir dos camponeses, a partir das mulheres, a partir das pessoas trans e bi, enfim, a partir da diversidade da vida. Uma das questões que essa crise, essa pandemia tem mostrado é talvez a importância que tem essa crise ambiental que o planeta vive já há algumas décadas e que tem se aprofundado nos últimos anos, e que a pandemia mostrou com muita clareza, porque inclusive uma das razões ou um dos elementos que produziu essa pandemia e que pode produzir novas pandemias é essa destruição acelerada e terrível
da base onde a gente vive, da base natural, da natureza, dos biomas, da biodiversidade, etc. Então, a crise ambiental é uma expressão de um processo de acumulação dos centros mais dinâmicos da economia mundial, de um modo de acumulação que privatiza a natureza, que converte os bens comuns, como vocês muito bem falaram no início, em recursos naturais, que converte esses recursos naturais em commodities, como gosta de chamar o mercado financeiro internacional, que pouco ou nada tem a ver com os próprios recursos naturais. São grandes consórcios financeiros que dominam 70%, 80% do comércio mundial de matérias-primas, para os quais essas matérias-primas são simplesmente ativos financeiros sujeitos de especulação. O que eu queria colocar aqui é um elemento que tem a ver com uma agenda global, que nós temos ouvido falar a partir da imprensa, a partir da academia, de o que nós, como planeta, estamos fazendo para mudar essa crise ambiental, essa crise climática tão grave. E, sobretudo, tentando imaginar quais serão as consequências para regiões como a nossa, para a América Latina, para o Brasil, que vai ser profundamente impactado por qualquer estratégia do que está se chamando descarbonização da economia mundial. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos discutindo há algum tempo algumas metas para chegar ao que se chama neutralidade climática, quer dizer, que o planeta gere igual quantidade de contaminação que a própria natureza seja capaz de absorver. Quer dizer que a contaminação comece a se aproximar a zero. Você contamina, mas absorve essa contaminação a partir de diferentes mecanismos. Um dos principais mecanismos, por exemplo, são as grandes florestas. Nós, aqui na América do Sul, temos a principal floresta do planeta, que tem uma capacidade de absorção do carbono jogado à atmosfera, dos gases contaminantes, muito grande. Então, essas três estratégias, eu poderia resumir em, primeiro, o Pacto Verde Europeu, que eu considero que talvez seja a estratégia mais desenvolvida em termos de um conjunto de políticas concretas para conseguir essa chamada neutralidade climática. O New Green Deal nos Estados Unidos, o novo Pacto Verde nos Estados Unidos e a estratégia chinesa de transição energética e de mudança para economias chamadas de baixo carbono, com baixa capacidade de contaminação. Acontece que para a gente atingir essa neutralidade climática, que está sendo desenhada pelos países do norte e onde a gente não está participando com as condições que poderia participar, eu acho que por uma razão fundamental, porque nesses últimos 5 anos de governos conservadores na região, a gente destruiu os principais instrumentos para poder influir nos processos de gestão dessa economia mundial, num momento em que o mundo está se regionalizando para poder participar com mais peso nessas profundas transformações que a economia mundial está sofrendo nesse exato momento. Então, quando a gente fala de neutralidade climática, nós estamos falando principalmente de 2 aspectos que a gente tem que levar em conta. Em primeiro lugar, a transição energética, quer dizer, que a gente comece a migrar para energias produzidas a partir de fontes renováveis e limpas, porque nem toda fonte renovável é limpa. Por exemplo, o uso de lenha para cozinhar, que é muito comum na América Central, é muito comum para algumas sociedades, é renovável, mas é contaminante. Então, essa migração para uma maior capacidade de produção de energia limpa e renovável implica um conjunto de ciclos tecnológicos e industriais, como, por exemplo, as turbinas que produzem energia eólica, energia produzida a partir do ar, ou as placas fotovoltaicas que vão capturar a energia solar para produzir energia elétrica. E todas essas tecnologias precisam de uma demanda muito intensiva de um conjunto de minerais críticos, como, por exemplo, o cobre, o cádmio, o níquel, o lítio, que talvez seja o mais conhecido,
cujas principais reservas estão nos países do Sul, principalmente América Latina. Se pensamos outro elemento da transição energética, como, por exemplo, a substituição de todo o parque automotriz movido a gasolina, diesel, etc., por veículos híbridos elétricos ou veículos elétricos, esses veículos elétricos têm baterias que pesam 20% o peso total do carro. Se uma bateria convencional pesa 35 quilos, a bateria de um veículo elétrico pesa 170 quilos. E esses 170 quilos estão produzidos a partir desses minerais estratégicos que nós temos na América Latina como principais reservas. Então, qual é a consequência dessa descarbonização da economia na Europa, nos Estados Unidos e na própria China? Uma elevação muito grande da demanda mundial desses minerais críticos, que vão multiplicar em 9, 10, 15, 20 vezes, em alguns casos, segundo os dados oficiais, até 2030, e muito mais até 2040, e que vão fazer muito mais intensiva a atividade extrativa em países como os nossos. O que isso significa em termos concretos? Um processo de devastação ambiental ampliada nos países produtores dessas matérias-primas que são indispensáveis para descarbonizar a ponta do consumo europeu, estadunidense e chinês. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: essa devastação dos territórios, essa contaminação dos recursos hídricos, essa contaminação das terras, não é simplesmente um processo de devastação ambiental. É sim, mas é muito mais do que isso. Isso significa expulsar as populações locais, geralmente indígenas e camponesas, que são as que moram exatamente nesses territórios, que não poderão mais produzir a pequena agricultura familiar, ou a pesca, ou as atividades de sobrevivência, para engrossar os cordões de miséria e pobreza das grandes cidades. É um processo de destruição que não é simplesmente um processo econômico, é um processo cultural, é um processo de destruição de memória histórica, é um processo de destruição de visões de mundo desses povos que são expulsos dos seus territórios. É ótimo, retomar para quem, para quê e como. A gente está falando no meio da pandemia, com o PIB caindo 4% em 2020, enquanto as grandes empresas, as mega burguesia, com lucro, taxa de lucro de 8%. E eu acabei de atualizar, em 2021, pasmem, em 2021, a taxa de lucro das maiores empresas de capital aberto, de média, está em torno de 20%. E não é só financeira, é produtiva. Aí você vai dizer, peraí, Eduardo, não estou entendendo. A economia crescendo pouco, o desemprego aumentando, como é que está aumentando o lucro? Porque está aumentando o lucro no topo. Não é a pequena e média burguesia, não é o pequeno negócio, isso está sendo engolido pelo grande. E há potencial de ainda permanecer com essa lucratividade. Eu costumo provocar meus colegas, amigos economistas, mas, Eduardo, o empresário não vai olhar e no futuro ele vai ter mais lucro se ele agora resolver. Pessoal, no capitalismo ainda mais financiarizado, o grande capital olha o caixa, entrou dinheiro, ele não quer saber se as pessoas estão se movendo ou não. E mais ainda, é uma mudança de padrão de acumulação que tem a ver com o aumento do grau de exploração da força de trabalho. Reforma trabalhista e o próprio desemprego gera essa redução. Mas é mais do que isso. Tem uma profunda mudança da eliminação do que tinha de direito social da Constituição de 88. Os liberais ou os capitalistas, eles não querem Estado mínimo, eles querem um Estado que o seja funcional. O Estado continua gastando, mas pagando juros. O Estado, na verdade, sai da condição de produtor para abrir novos espaços de acumulação, com as privatizações, mas não só, mudanças regulatórias dos mais diversos setores. Nós não estamos vivendo os anos 90, nós estamos vivendo um saque. Isso é um saque o que a burguesia brasileira está operando. Desregulamentando as questões ambientais, desregulamentando a questão do setor energético, privatizando, desregulamentando a questão dos direitos sociais, desregulamentando a questão das terras, da utilização das terras. Os lucros da burguesia, grande burguesia brasileira, desaceleraram a partir de 11, e em 15 ficaram negativos. Então tem uma mudança, e essa mudança, ela vai sendo
a partir de 11, 12, e os governos do PT, acho que é importante isso, eles não perceberam, e acho que o nosso campo não percebeu, as reações a essas mudanças. As reações contrárias de manutenção da ordem para quem está no topo. E quais foram as reações? A melhora de renda veio com o aumento das condições de, primeiro, acesso de uma população que estava fora dos espaços de universitários, dos vários espaços de convívio social que era completamente apartado. Mas também trouxe renda, e a renda diz assim, não, eu não quero mais aquele trabalho doméstico, eu quero um trabalho no comércio, que eu acho melhor. É possível voltar a uma conciliação? Né? Na minha leitura, não é porque o campo progressista não queira conciliação, é porque a burguesia perderá muito dinheiro com essa conciliação. Então o enfrentamento será enorme. Eu estou falando aqui de propostas do campo progressista, vou botar aqui 5 propostas que estão sendo ditas, que aparentemente falam assim, só isso, Eduardo? Vou falar nas 5. Mudança na política de preço da Petrobras, colocar o pobre no orçamento, colocar o rico no imposto de renda e revogar a reforma trabalhista. Essas 5, se uma dessas mudanças forem realizadas, já terá uma enorme pancadaria e confronto. A gente teve uma redução de pobreza por um tempo, durante os governos Lula e até uma parte do governo Dilma. Mas isso foi sem ter tocado no topo. E aí isso tem um custo político enorme. Eu tenho muito claro que assim, a extremidade política a qual a gente chegou, o conflito de classe que a gente observa no Brasil hoje tem muito a ver com isso, não ter tocado no topo. A gente tem 1% do topo com 1/4 da renda do país. É 1/4 da renda do país na mão de 1%. Isso tem milhões de consequências. Então, sem mexer nisso, a gente não consegue mexer na hegemonia cultural do país, a gente não consegue mexer naquilo que está sendo dito, a gente não consegue mexer no racismo estrutural do país, no discurso, naquilo que as pessoas reproduzem. Então, a questão da desigualdade, ela vem casada com a questão da pobreza, mas são questões, claro, em separado, né? Ambas são muito importantes. Essa é uma resposta que eu tenho em relação a isso. E aí, o que eu queria terminar falando um pouco de uma talvez fazendo pensando assim, o meu papel nisso, né? Eu estou sentada aqui pensando que a gente tem um papel aqui de protagonismo nessa noite, de fala, de ter algo a dizer. E aí vem Dona Ivete e fala ali e, na verdade, eu me sinto muito coadjuvante. E alguém falou ali em incorporar o negro, incorporar as mulheres no projeto de país, e não é incorporar. A gente não tem que incorporar, né? Um projeto de país que vai funcionar, aquilo que me dá esperança, é um projeto que é centralizado naqueles que foram excluídos. E eu me pergunto muito qual é o meu papel nisso, porque não é abrir espaço também. Eu não sei, a verdade é que eu não sei. Do alto do meu privilégio, eu não sei a resposta para isso. Tudo que eu posso fazer é, com humildade, falar que, assim, é muito fácil chegar aqui e falar de discriminação das mulheres. Mas, assim, eu tenho a responsabilidade de falar, na verdade, do privilégio branco. É sobre isso que eu preciso falar. Não é sobre a discriminação das mulheres, não é aquilo que eu sinto na pele. É aquilo que eu exploro, é aquilo que eu ganho no dia a dia. Então, assim, para finalizar, eu queria deixar a todos aqui uma pequena crítica, talvez, né? Então, vamos pensar sobre os nossos privilégios e falar sobre eles e o que a gente está disposto a perder. Porque a gente vai ter que perder alguma coisa e a gente vai ganhar muitas outras. Então, a gente precisa aprender a abrir mão dos nossos privilégios e estar, de fato, dispostos a abrir mão desses privilégios, de verdade.